um pagamento é bom. Esse sonho aqui tá meio treco-treco-usado. Já está terminando a live, mas eu fiquei muito curioso com esse sonho, né? Sonhar recebendo pagamento é bom, mas nem todo sonho recebendo pagamento é bom. O sonho dela é meio coisado. Por quê? Porque ela não pode contar o sonho, né? Me ajuda, pastor. O que significa sonhar com alguém recebendo pagamento? Então, recebendo pagamento é bom, vamos dizer, 50%, 40% é bom, e o resto ruim. Em 3 partes, parceladas, certo? Em dinheiro, prejuízo. E outra em cheque, também prejuízo. Em cor branco, no total. Seria R$6.000, número 6 humano. R$6.000 é 6. E a pessoa não podia contar o valor que era, porém ela contou. Essa é a lei da semeadura e é um pagamento ruim, tá? Como eu estava falando para você, sonhar recebendo pagamento é bom, a metade, e os outros ruim. Nesse caso aí tem esses pormenores: recebeu em dinheiro, parcelado, uma parte em dinheiro, outra parte em cheque, o cheque era branco, e não podia contar, era R$6.000, quer dizer, o número 6 é humano. Eu estou desconfiando que isso é um castigo. Essa pessoa vai receber alguma coisa que ela fez. Então deve-se orar e pedir misericórdia a Deus. Veja o vídeo, como evitar a semeadura ruim, como evitar colher a semeadura ruim. Isso é alguma coisa que ela fez e vai receber em 6 pagamentos. É a lei da semeadura sendo ativada. Deixando bem claro, sonhar recebendo pagamento é bom, mas depende dos detalhes. É como uma vaca. Vaca gorda é bom, mas se a vaca gorda quiser comer você, é canibalismo. Então é alta necessidade. Então mudou por causa do detalhe. Então o sonho recebendo pagamento é bom. Mas nesse caso aí, é alguma coisa errada que a pessoa fez e vai receber o pagamento. Então, você deve dizer para essa sua amiga que deve implorar misericórdia. Misericórdia, pastor. Eu vou olhar assim, em outra pessoa, quem recebeu. Então, assim, se você sonhou, você deve orar para essa pessoa não receber. Então, nem todo pagamento é bom no mundo espiritual. É a mesma coisa de uma pessoa dizer para outra pessoa: você vai pagar, viu? Você vai me pagar. Quem tem com que me pagar não me deve nada, você vai me pagar. O universo está dizendo que ela vai receber um pagamento, e esse pagamento não é bom. Por que não é bom? Porque é em dinheiro, é em cheque, é parcelado, é número 6, e ela não pode contar nada para ninguém, e ela contou. Então mostra que é um pagamento espiritual. É algum erro que todos nós cometemos, né? Quem nunca errou, atira a primeira pedra. Quem nunca errou, quem que não erra, laralá, quem todo mundo vai errar, amor, todo mundo vai errar, mas a gente tem que arrancar, pedir misericórdia a Deus. Veja aí como não colher o mal que plantou. Joilson de Assis, tem como, é uma manobra. A mulher estava tendo pesadelos, e ela se relacionou com o cara se envolveu com ela, o cara deixou a esposa. E ela me ligou muito preocupada. Ela disse: pastor, o cara deixou a esposa, e eu me relacionei com ele, ele estava ainda com a esposa. E eu estou com medo de eu receber o pagamento. Ela é muito bonita, muito decente. Aí ela disse: eu errei, a gente se relacionou antes de acabar, e acabou ele se apaixonando por mim, e nós estamos casados hoje. Eu errei, pastor, mas o que eu posso fazer? Eu posso devolver o marido? Ela não vai querer mais. O que eu posso fazer para fugir dessa semeadura, desse pagamento? Porque ela tinha certeza: eu vou pagar, mas eu quero uma misericórdia de Deus. Então a gente fez um ritual chamado Ritual da Misericórdia de Deus. Ela pagou 6 casamentos. Eu fui para o monte, foi exigido 6 casamentos. E ela mandava todo mês, eu ia atrás do pessoal para casar e pagava o casamento. E não queria saber nem quem era. Às vezes a menina lá do cartório. Casamento hoje é uns 300 conto, 400, né? E ela pagou.
Pagou, fez a carta, fez o ritual, ligou para mim, disse que estava se sentindo leve. Eu disse, peça desculpa ao universo e alegue a lei do perdão. Como aquele cara disse, se eu roubei alguém, eu devolvo 2 vezes mais. Não foi como aquele cara disse? Hã? Mas tem que ter um ritual, porque a lei não é só assim, me perdoe. Não. Assim era muito bom, o cara lascava, arrombava e me perdoe, né? Mas existe uma lei, a lei do perdão. Aí nós usamos essa lei, ela, graças a Deus, está até hoje bem, né? Ela pediu perdão de joelho, pediu sinceramente, devolver o marido não dá. Então fazer o quê? Um ritual. Então ela fez um ritual chamado ritual do perdão. Fez, não somente ela, mas eu acompanhei já centenas desses casos, né? Tem até uma que eu tenho que falar com ela, problemas graves, mas Deus oferece perdão, mas existe uma lei, uma regra, né? Então o cara faz uma miséria e diz, me perdoe. Tem alguns pecados que não é para a morte, a Bíblia fala. Quem achar, a Bíblia não diz, tem pecados que não é para a morte, mas tem pecados que geram a morte. Por exemplo, às vezes a mulher ela toma o marido da outra e não pede perdão não. Aí o filho nasce com problema mental. Entendeu? Mas ela até hoje não percebeu que esse divórcio, que o marido divorciou da outra para ela, e quando ela teve um menino, o menino nasceu doente da cabeça. Olha, e está até hoje com problema. Ou foi uma macumba que a ex fez, ou foi uma semeadura. Mas como todo mundo erra, o que fazer? É se jogar nos pés de Cristo e pedir perdão. Veja aí no nosso canal, como não colher o mal que plantou. Como arrancar. E tem informações privilegiadas para você. A lei da semeadura, Deus perdoa e a consequência não nos livra. Livra sim. Se não, meu amigo, era uma lasqueira total. É como um cara que chegou para mim e disse, pastor, se Deus não me perdoar, eu estou lascado. De que foi? Ele disse, pastor, eu sou raparigueiro demais, eu peguei mulher demais. Casada, solteira, emancebada. O cara é bonito, rico, tem dinheiro. Peguei mulher demais, pastor. Se a lei me pegar, eu estou lascado, eu vou virar o maior corno da cidade. A minha mulher vai dar para todo mundo, porque eu comi todo mundo. Olha, o pensamento do cara não está certo? Se Deus não perdoar, ele está lascado. Está ou não está? Mas não, ele correu para os pés de Cristo, fez todo... porque a gente pensa que perdão é assim, me perdoe, me perdoe, não é assim não. Tem regras na Bíblia. E se você observar direitinho, você vai saber que regra é essa. Se a pessoa se arrepender e fizer um moídozinho certo, está entendendo? Pastor, eu prejudiquei uma pessoa. Então, como é que a gente vai fazer para beneficiar? Eu não sei nem quem é essa pessoa, mas prejudiquei. Então, vamos beneficiar a outra em nome dela. Existe ritual de libertação, gente. Zaqueu se levantou e disse, eu vou devolver 4 vezes mais. Se eu roubei alguém, eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Essa mulher não devolveu 4, ela pagou 6 casamentos. Lucas 19:8. Aborto, também tem ritual para isso, né? A pessoa fez um aborto, se arrependeu. Então tem como você se livrar do fantasma do aborto. Fez um erro. Ei, eu estou falando com pessoas que erram, nós erramos. Todos nós erramos. Se Deus não perdoar nós está tudo fodido, está tudo lascado. Aí tem pastor que pensa, não, eu me arrependi, virei crente. Sim, se arrependeu, virou crente, tudo bem. Mas aí tem um treco-treco que você tem que fazer. Senão a lei pega. Porque a lei é o seguinte, ela é dura para todo mundo. Então a pessoa fez um erro, você tem que reconhecer que todo mundo erra e que o demônio ele vai usar esse erro para tentar, né? Quantas mulheres tomou o marido da outra e quando teve o filho com problema? Aí, como eu lhe falei, ou é macumba da ex, ou é a própria lei da semeadura lascando ela. Mas aí ela vai estar prejudicada para o resto da vida e uma criança doente. Então, se a pessoa errou, é pedir misericórdia, velho.
é pular nos pés de Cristo. Mas a gente quer pedir misericórdia de graça. Ou seja, a pessoa fez outra pessoa ficar doente e pede a misericórdia e não compra nenhum remédio. Você está me entendendo? A lei vai dizer, oxe, que misericórdia é essa da moléstia? O cara lascou outro e não compra nenhum remédio para o cara ficar bom. Isso não é arrependimento, isso é remorso. O arrependimento de, rapaz, eu vou tentar consertar o que eu consegui, mas se eu não consertar, eu vou fazer alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa para me livrar da lei da semeadura. E tem como, gente? Uma lei só é destruída através de outra lei. Não é lero-lero, porque eu sou bonitinha, pastor, eu errei, mas eu sou bonitinha. A lei não quer saber se você é bonitinha, bonitinho. A lei, ela pode ser alterada. Cristo não veio para cumprir a lei. Então, é como um pacto. O cara faz um pacto, fica rico, e depois diz, eu sou crente, perde tudo até a mulher e os filhos. E o que fazer, pastor? Tem que saber sair, gente. A gente tem que saber entrar e saber sair. Tem gente que entra fino e sai arrombando. Então, fez um voto, um pacto, com quem? Como? De que forma? Como é que a gente pode transferir esse pacto para um outro? Está entendendo como é a coisa? Então, mesmo assim, são erros. As pessoas, elas cometem o erro que todo mundo comete. Um erro simples, uma pedida de perdão e uma mudança de direção resolve. Mas tem erros que são muito sofisticados, abrange a lei, os anjos, e aí você tem que ter uma manobra para se proteger da espada. Jacó errou. O que foi que fez? Me diga uma coisa. Jacó errou, né? Ele teve que enfrentar o anjo, né? Antes de voltar para casa. Como foi que Jacó se livrou da lei do erro? Quem acertar, eu tiro meus 2 chapéus para você. Quem acertar, eu tiro meus 2 chapéus para você. O anjo... Lei é lei. Ou você se desvia dela, ou você se agarra com outra lei. O que foi que o anjo fez para concentrar o erro de Jacó numa coisa só? Vamos ver quem acertar. Quem acertar, eu estou querendo tirar meu chapéu. Quem é que vai acertar? Quem vai acertar? Lutou com o anjo? Mais ou menos. Está chegando perto, está quente. O que foi que o anjo, que era um juiz, fez para livrar Jacó da condenação? Ele rasgou a coxa de Jacó. Ele deixou Jacó deficiente. Ele lutou com o anjo e o anjo feriu a coxa dele. Jacó puxava a perna até o final da vida. Jacó ficou deficiente. Ninguém nunca disse isso para você. A gente pensa assim que foi um risquinho, não. O anjo, ele cortou o nervo que segura na bacia. Então o cara fica com aquela perninha de mulambo, não consegue andar, não. Jacó ficou deficiente toda a sua vida. E por que Deus não curou Jacó? Jacó falava com anjos, Jacó viu Deus, Jacó era da promessa. A lei. Jacó puxou a perna. E como nós somos vivos, e os vivos erram, porque a Bíblia diz que não há justo sequer, que fazendo o bem não erra, então todos nós erramos. Então tem que ter subterfúgio para essa lei não pegar nós. Os judeus até hoje não comem a junta da coxa. A junta da coxa é muito gostoso, né? Mas eles não comem em respeito a Jacó. E Jacó ficou deficiente, tá? Deus não curou Jacó. Jacó ficou puxando a perna. O anjo concentrou na coxa de Jacó o problema que Jacó teve. Jacó não saiu de graça, não. Ele teve que ter uma lei. Quando concentrou, aí ele puxou a perna a vida toda. Por isso que alguns grupos judeus atribuem deficiência, ou na época atribuíam a maldições.
Interessante isso aí, né? Então, existem leis chamadas leis do perdão. Lei do perdão, Joilson de Assis, lei do perdão. Você vai achar muito interessante essa parte. Essa parte é de libertação. Essa parte de libertação. A mulher fez um voto, virou comerciante. Mas depois ela virou crente e parou com o voto. E aí o comércio começou a cair, ela começou a ter problema. Quando ela me procurou, disse, foi voto com quem? Foi com fulano. Você recebeu? Recebi. Por que não paga? Porque agora eu sou crente. Vamos procurar um anjo, vamos procurar um ser. Faça o seguinte, pague 3 vezes e na quarta você pula para outro voto. Tudo isso é um subterfúgio. O cara que ela fez o voto, o santo, deu tudo que ela quis. Então, por que não paga? Por que você dá uma oferta lá para o santo e faz uma cesta básica? Está entendendo? Não, porque eu sou crente. Depois pronto, perca o comércio. Chama os pastores para tentar levantar o comércio. Não levanta não, porque é pacto. Pacto é pacto. Então, se ela fez um voto com o santo, ela tem que cumprir com o santo. Ou mudar de santo. Depósito judiciário, Mas aí não pode dizer, não, eu virei crente, estou rica, Hilux nova, fazenda, o santo me deu riqueza, mas agora eu sou crente. Calma, tem que haver uma transferência de voto aí, senão o santo vem e tira tudo. É a lei. As leis do mundo espiritual. O anjo não contou conversa. Você pode chamar o anjo de violento. Sabe quem que fez isso? Foi Miguel. Mas isso foi uma maneira de salvar Jacó. Porque Jacó, com aquela maldição nas costas, ele iria ser destruído pelo seu irmão, com certeza. Mas aí ele voltou puxando a coxa. A Bíblia é bem clara, mostrou ele puxando a coxa, mas voltou vivo. Foi concentrado numa parte só. A mesma coisa que tem uma fazenda. A fazenda tem assombração, a gente pega a assombração, tenta tirar. Não conseguiu, a gente bota num canto só. Fica num canto só, a assombração fica só naquele canto. Interessante, né? Isso é o mundo espiritual. Quem acreditar, faça, acredite e seja livre. Você tem que estar livre do mal. Você não pode dizer, não, eu quero ficar com minhas pernas normal, mas eu quero... Jacó, ele podia dizer, não, o Senhor é um anjo. Que anjo é esse que me feriu? Mas feriu, concentrou na coxa dele o problema da vida dele todo. Olha, e a questão de feitiço, tem que ver, porque às vezes o feitiço pega nos animais e pega em outras pessoas também. Isso aí é um tema para amanhã. Tá? Não é interessante? Tá bem respondido? Então esse pagamento aí... tem pagamentos que são bons, tem pagamentos que são ruins. Mas, cuidado. Tem pagamentos que são terríveis. Cobranças também. E tem pagamento, né, que às vezes é Deus que faz, mas o cabo se lasca. Eu vim trazer seu pagamento, viu? Então, pagamento nem sempre é bom. Pode ser bom e pode ser ruim, mediante a estrutura do sonho. Nesse caso, eu acho que é ruim. É uma lei da semeadura. E a lei da semeadura, ela nem é ruim nem é boa, ela dá de volta. Mas aí o cara, para se livrar disso, você tem que ter uma outra lei para tentar fugir disso aí, como Jacó fugiu. Estou te mostrando na Bíblia. Quem acreditar na Bíblia, Jacó fugiu da maldição ficando aleijado. Não está na Bíblia? Ou não? Arranca a Bíblia. Por que Jacó ficou aleijado? Jacó não era abençoado? Por que ele ficou deficiente? Foi uma concentração. E essa concentração pode acontecer, essa de casais que o filho nasce doente, é muito que acontece, é muito. Uma mulher toma o marido da outra e o filho nasce doente. Às vezes é uma concentração. Pastor, concentrou na deficiência da perna dele. Sim. Algumas maldições se concentram em deficiência. Quando não é no corpo, é na mente. Aí é pior ainda. Olha, eu estou te falando algo da Bíblia. Você nunca ouviu falar nisso, mas eu estou falando da Bíblia. Eu estou falando de libertação. Quem acha que não tem problema nenhum, glória a Deus. Mas todo mundo tem um probleminha, um treco-treco, um peido que soltou, pensou que era um peido, mas não era. Mas todo mundo tem que se limpar. Com Cristo, a gente vai adiante e se limpa da nossa sujeira. Dizer que não erra é ilusão.
Todo mundo erra, crente, não crente, descrente, pode ter 30 anos de crente. É um falando mal do outro porque todo mundo erra, é como político, um apontando o outro, mas porque tudo enroba. Olha, quase tudo, menos 1%. Epa! Então, isso acontece no mundo espiritual demais. Podemos até falar mais sobre isso. Se você quiser que eu fale, eu falo. Sobre a máscara do diabo não dá mais tempo, né? Mas podemos falar domingo. Domingo eu tenho bastante tempo com vocês. Muito obrigado. Todos os dias, 3 horas da tarde, estou aqui.